Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Está tudo. Então, boa noite e bem-vindos ao quinto episódio do Plágio. Hoje vamos ter connosco o Cesário Silva, que eu a seguir já vou apresentar. Boa noite, Cesário, bem-vindo e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá, boa noite. Não sei se queres fazer alguma declaração de interesses, pertence a alguma sociedade secreta ou discreta, não sei se... Eu agora só se fosse das discretas, porque dizer das discretas é uma coisa que não fica bem. Mas não, também nem nas discretas estou envolvido. Pronto, portanto não há declarações de interesses para já. Nada. Sim, senhor, e temos connosco, como habitualmente, o Bruno Lemos, a partir do seu pavilhão de caça, como já é habitual. Desde a Pedrolheira, Picassinos, ou Pedrolheira... Já te expliquei isso, que isso é uma zona da Comeira que está encravada aqui na Pedrolheira, mas sim, é na zona da Pedrolheira. Exatamente. Olha, é próximo da Fonte das Bruxas, onde o nosso vereador não sabe onde é que é, mas... Eu acho que podias, quando tu costumas fazer uns passeios à Fonte das Bruxas, podias conduzir lá o nosso vereador. O convite, posso fazer uma visita guiada, Domingo de manhã, costumo levar a minha família, mais próxima, pode-me acompanhar. Continuas a dedicar-te à agricultura, com toda a força, e à pecuária intensiva, não é? Principalmente nesta altura boa para semear e para plantar. Quantas cabeças de gado é que tem o teu efetivo neste momento? Neste momento tem à volta de 24. É lá. Não sei se é cabeças de gado, se é bicos de criação. Acho que é bicos de criação que se chama. A maior parte é bicos de criação. Tem algumas cabeças de gado, mas a maior parte é bicos de criação. Sim, senhor. Então, e sem mais delongas, vou passar a apresentar de forma resumida aqui o nosso convidado, o Cesário Silva, que tem 57 anos, é natural de Vila Real de Santo António, uma cidade germinada, como diz o povo, não é? E vive na Marinha Grande desde 1989. Eu tenho aqui uma dúvida. Tu começaste a dar aulas na Marinha em 1988 ou 89? Comecei em 88, vim para cá. De viveres... Sim, ainda vivi em Leiria. Ok, pronto. Sim, senhora. És licenciada em Engenharia Mecânica e mestre em Ciências da Educação, especialização em Teoria e Desenvolvimento Curricular pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade Nova de Lisboa. Posteriormente... Universidade de Lisboa. Da Universidade de... Eu disse nova, peço desculpa. É da Universidade de Lisboa. Na altura era nova, agora já é velha. Tens toda a razão. Peço desculpa, eu estava aqui a ler, a atravessar. Posteriormente, fizeste o curso de formação avançada que integra o programa de doutoramento em Ciências da Educação na especialidade de Administração Educacional, também na Universidade de Lisboa, agora não me enganei. Tens tese registada, mas com o congelamento das carreiras também houve congelamento da tese, não é? Efetivamente. Pronto. És professor do quadro do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais do agrupamento das Escolas Marinha Grande Poente, onde exerce funções desde 1988, tal como eu tinha referido há bocadinho. Atualmente, e desde 2014, é diretor do agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, tendo desempenhado as funções de Presidente da Comissão Administrativa Provisória em 2013-14, a quando da constituição do novo agrupamento. O Cesário tinha já desempenhado as funções de diretor da Escola Secundária Engenheiro Calazans Duarte entre 2009 e 2013. E eu aproveito para perguntar se de facto a educação é uma paixão ou se foi apenas um dos caminhos possíveis. Não, por acaso a educação foi uma das paixões iniciais, até porque neste meu percurso de vida é muito interessante, porque sendo eu algarvio e da tal cidade geminada com a Marinha Grande, no âmbito das 4 cidades,
em 81, 82. Eu comecei a dar aulas ainda no Algarve. Eu estava a fazer o 12º ano. Vivia-se o tempo em que havia uma grande falta de professores e, portanto, aconteceu proporcionar-se a hipótese de eu ir fazer a substituição de uma licença de maternidade de uma professora na área da educação visual e, portanto, estive nessa área a fazer a minha primeira experiência profissional, antes mesmo de ter vindo depois para Coimbra, onde começo por depois fazer a parte de engenharia mecânica, inicialmente com o bacharelato em engenharia mecânica no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, e depois, posteriormente, continua a minha carreira por aí fora, do ponto de vista académico. Mas a educação foi sempre uma paixão e foi sempre, sobretudo, uma questão que foi muito valorizada do ponto de vista até familiar e tudo mais. É muito interessante quando olhamos para trás e parece que o tempo passou, ou que passou muito pouco tempo sobre estes últimos anos, mas, por exemplo, eu sou o primeiro na família que conclui estudos superiores e, portanto, há aqui uma atribuição e um significado para a educação e, sobretudo, o reconhecimento que a educação constitui mesmo um elevador social e quebra algumas questões de reprodução social. E eu acredito verdadeiramente nisso. E daí, em muitas circunstâncias, quando falo às vezes com alguns alunos, tento mostrar-lhes que, através de uma educação mais sólida, de uma formação mais consistente, a possibilidade de se afirmarem no mercado de trabalho, de ter outro tipo de acesso a coisas que normalmente poderão não ter, é uma realidade e que devemos esforçar-nos por isso. Claro. Sim, senhora. Então vamos começar já com a tua irritação. A irritação desta semana do Cesário tem a ver com o excesso de comprimento das zaragatoas. Estou a brincar, não é? Estou a brincar. Não. Também temos tido. Zaragatoas que chegam. A irritação do Cesário é mesmo esta. É a expressão estou a brincar. Diz lá, Cesário, o que é que isto te irrita? Irrita-me solenemente quando, com pessoas de qualquer idade, estamos a conversar ou a questionar porque é que isto aconteceu ou porque é que aquilo deixou de acontecer e a resposta que nós obtemos é estava a brincar. Fico completamente perdido porque a mim ninguém disse que estava a brincar comigo, eu não sabia que estavam a brincar, não me perguntaram se eu queria brincar e, afinal de contas, a resposta que me dão é estava a brincar. Isto tira-me completamente do sério. É como aquela história do menino Manelinho, que estão todos sentados à mesa, ele dá uma bruta canelada no vizinho do lado e depois começa a chorar e dizer bateram-me. É uma coisa que me tira do sério. E não é uma irritação da semana. É uma das irritações do ano e para a vida. E eu às vezes até costumo... e isto, atenção, não acontece só com os putos, com os mais novinhos. Não, acontece mesmo com os crescidos. Às vezes a responderem-me eu estava a brincar. Pois é, mas não devia ser comigo. Mas às vezes também há alguma ironia nisso, não é? E nós depois ficamos a pensar se as pessoas estavam a brincar ou se... Ou se estavam efetivamente a pensar que não estavam a brincar e que o estar a brincar constitui a melhor desculpa para dizer que isto não era suposto ser a sério, mas afinal de contas a coisa era séria. E por isso é que depois teve que vir o brincar. Bruno Lemos a brincar. Diz isto, desculpa. É uma das coisas que me tira assim mesmo do sério e que me irrita verdadeiramente. É quase visceral. E quando me dizem eu estava a brincar, já eu começo a ir torto. Começo logo a ficar assim um bocadinho esquinado com a coisa. Portanto, quando eu falei no comprimento excessivo das zaragatoas, não estavas a perceber que eu estava a brincar. Estava a perceber que estavas a brincar, mas por outro lado, a brincar, a verdade é que a malta tem andado zaragoteada. E, portanto, de vez em quando vai zaragatoa para a frente. Ainda sexta-feira fomos quase 200 testados outra vez. Pronto, e não foi fácil. Sim, outra vez, porque já tínhamos estado no piloto das testagens, com testagens todas as semanas. Nós tivemos um conjunto de funcionários que foi testado durante 4 semanas, todas as quintas-feiras. Lá estava a zaragatoa a entrar em função. Era caso para perguntar, Cesário, o que dizem as tuas narinas? Eu só fui testado ainda 2 vezes, mas confesso que... Foi sempre a mesma? Foi reincidente ou dividiste o mal pelas aldeias? Não, pelas narinas. A gente divide, temos que dividir, mas confesso que é uma sensação
estranha, que se entranha e que, sobretudo, ainda por cima, nos faz chorar. Porque se não fizer chorar, aquilo acho que não fica bem feito. É. Não lemos a brincar. Pá, eu a Zaragatua ainda não, nem uma narina nem outra, não tive essa oportunidade ainda. Não, esta questão de eu estava a brincar realmente, e eu até estava a pensar numa perspectiva mais como o Sário estava a dizer agora no final, que é a brincar, muitas vezes dizem-se as verdades ou as inverdades, porque aquela coisa, aquele conceito de eu sou suspeito e enquanto não estiver provado eu não sou incriminado. Mas o ser suspeito já é o bastante para ficar o rótulo. E aqui é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, eu mando a laracha, mando a afirmação, mando a boca, depois no final eu digo que estava a brincar e aquilo corrige-se, mas não, já lá está, a afirmação já lá está. Realmente, não sei se me irritou até agora, mas se calhar a partir de agora vou estar mais atento ao estava a brincar. E tu que és um moço marafado, não é? Eu sou. Sabe, isto é uma expressão verdadeiramente algarvio, não é? Mas verdadeiramente algarvio é dizer é muito engraçado que nós não nos tratamos por entre juventude, dizemos uma expressão muito engraçada, quer dizer, Mó, onde é que tu vais? Mó. E Mó é o diminutivo de moço. E pronto, Mó. E expressões como esta, Mó, onde tu vais? Ou Manel, onde foste? Fui à casa da tia. Vamos muito à casa do primo. Seja qual for a tia. É muito vulgar no Algarve esta terminologia. Mas o Mó é muito engraçado. E o Mó e o Algarve está muito associado a coisas ainda muito mais doidas, que é, por exemplo, na zona de Monte Gordo e da praia, as pragas que estão associadas e coisas do género. É um desfiar de coisas interessantíssimas. Eu gosto muito daquela zona e tenho boas memórias de férias passadas em Monte Gordo. Inclusivamente... Estás malato, né? Já foste muito... Parece malato, já foste muito feliz. Não, é que eu não sei se vocês sabem, pelo menos antiga... Agora não sei, mas quando eu era Mo, né? É mais bom, é de amor. Nós, portanto, no âmbito da germinação entre as duas cidades, havia um protocolo qualquer que não se pagava no parque de campismo. Ainda se mantém, até há 2 anos atrás mantinha-se até ano passado. Pois, não faço ideia, eu recordo-me de nós irmos, eu e um grupo de amigos, irmos para lá passar férias a Pato. Pronto, e era boas memórias. Bruno Lemos, vamos à tua irritação, que tem a ver com o ensino à distância. Eu fiquei aqui na dúvida se isto tem a ver com a educação 4.0 ou se tem a ver com o facto de tu queres despachar as tuas filhas para a escola, para não estarem em casa. Confirma-se. Já foi uma, já só faltam 2. Uma já foi. É assim, a minha irritação é um bocadinho mais necessária, não é desta semana, já é de alguns anos atrás, e é mais na perspectiva da minha falta de sentido de oportunidade. Ou seja, eu esta semana estou irritado comigo próprio, porque estive a pensar um bocadinho sobre o tema que o Cesário nos trazia aqui, portanto, e fui recordar algumas coisas do passado. Porque dá sempre a sensação, ou tem dado sempre a sensação, que eu chego sempre atrasado à oportunidade. Estamos a falar em 98, 99, mais ou menos. Eu sou péssimo em datas, mas deve ter sido nessa altura, foi antes de acabar o curso. Portanto, 98, 99, eu fui fazer um curso para fazer páginas na internet através do HTML. Curiosamente, foi feito em e-learning. Estamos a falar de 98, 99, né? Há 23 anos, mais ou menos. Não havia Teams, não havia Zooms, não havia nada. Eu fiz o curso praticamente todo num computador fixo na escola, no Isla, porque a minha internet em casa era péssima, né? Era aquela... fazia aquele barulho, portanto, e o computador também era fraquinho. Ainda pensei em ganhar uns trocados com isso e comecei a fazer uns sites e tal, para mim, e tentei incentivar e chegar às empresas. Não vendi um único site, portanto, ou seja, completamente zero. Passado meses e danitos, toda a gente vendeu sites para as empresas, muitos deles até tipo standard, e vendiam aquilo igual para todos, só mudavam o nome, mudavam as imagens, e eu, pumba, cheguei atrasado, neste caso cheguei adiantado ao negócio. Quando entramos no século XXI, e atenção que a gente já está no século XXI, né, às vezes esquece um bocadinho disto, nos primeiros anos logo... Tu estás, eu ainda estou um bocadinho atrasado.
Logo nos primeiros anos, eu com dois grandes amigos e sócios, na altura, constituímos uma sociedade, uma empresa dedicada à área do B-Learning, porque achávamos que era o futuro, o B-Learning, o Blended Learning, portanto, a mistura entre o ensino à distância e o ensino presencial. E fizemos a empresa e, portanto, lançámos alguns projetos e arranjámos uma plataforma para fazer e tal. Portanto, começámos a construir aquilo que eram os conteúdos multimédia, que na altura já se falava que não podiam ser conteúdos iguais aos básicos, tinham que ser conteúdos adaptados. E o que é certo é que o projeto morreu. Portanto, ou seja, nós chegámos eventualmente adiantados, porque se tem havido um bocadinho de Covid na altura, se calhar estávamos safos, né? E mesmo, passado alguns anos, eu depois fui professor também na Escola Profissional de Artística da Marinha Grande, portanto na EPANG, e acompanhei mais ou menos a entrada dos Moodles, né, dos Moodles desta vida, portanto nas escolas todas e nas instituições, e outras plataformas, mas essa era uma das que mais aparecia. E o que é certo é que agora, portanto, isto está perfeitamente na berra, portanto, hoje todas as formações são à distância, nós conversamos à distância, somos amigos já à distância, fazemos estes plágios à distância, portanto, se eu tenho mantido ou se eu tenho constituído a empresa agora, se calhar a coisa batia-se. Era. E pronto, ou seja, a minha irritação é esta de chegar sempre ou atrasado ou adiantado a estes processos. Quer dizer, eu podia ter aproveitado tanto com isto e não aproveitei. Agora que estou noutros negócios completamente diferentes, afinal, esta coisa do e-learning e do blended learning estão realmente na moda, funcionam realmente. Portanto, e nós temos aqui o Cesário, que é claramente uma pessoa que tem experimentado isto certamente no seu dia-a-dia. Diariamente. O vírus veio acelerar completamente esta questão do ensino à distância, não é? De uma forma como não imaginávamos. Nada. O vírus mudou a escola. A escola nunca mais vai ser igual do ponto de vista daquilo que são as formas de ensinar e as formas de aprender. Isso aí nunca mais. Que a escola tem que ser presencial, não temos dúvidas. Que a escola tem que promover também o contacto presencial das pessoas, a interação e tudo mais, sem dúvida. Agora que o próprio Covid nos trouxe outras realidades, há muitas coisas, mesmo do ponto de vista do funcionamento, quando o Covid acabar, nós não vamos voltar atrás. E em muitas das circunstâncias, muito do trabalho que nós fazíamos na escola, mesmo entre professores, trabalho colaborativo e tudo mais, é um trabalho que não precisa ser feito presencialmente. E, sobretudo, quando ainda temos muitos professores que têm que se deslocar para as suas casas e têm que fazer, nem que seja uma dúzia de quilómetros, e que podem estar conectados e podem estar a conversar e podem estar a trabalhar mesmo à distância, então isso é para manter. Eu não sei se Diz isso. Não, eu ia só perguntar-te, acrescentar aqui uma coisa, não sei se esta percepção que eu tenho, se é verdadeira, se corresponde à verdade ou não, mas dá-me a impressão que também às vezes, mas isto acontece em todo lado, que se calhar alguns professores também tinham alguma resistência à utilização dos meios digitais. Eu diria mais, eu tenho uma filosofia de vida relativamente aos professores e a qualquer profissional. Eu não acredito no princípio de que somos resistentes à mudança. Somos resistentes ao desconhecido. E somos resistentes àquilo que não sabemos como funciona. E, sobretudo, é por isso que somos resistentes. Não é resistentes à mudança porque deliberadamente queremos estar contra ou queremos ser opositores. Não, efetivamente, isto é um universo de conhecimento, de informação, de tecnologia, que em muitos casos os professores estavam um bocado afastados e tiveram que fazer este esforço de adaptação, e foi um esforço muito rápido, muito forçado, que não está completo. Aquilo que nós percebemos é que vamos evoluindo, mas há um caminho longo ainda a fazer, do ponto de vista até da transição digital e do processo todo, e, portanto, nesse sentido ainda temos muito para caminhar e para fazer, mas reconheço que o esforço foi grande, e este esforço que os professores fizeram também, as famílias tiveram que fazer, os miúdos tiveram que fazer, e sobretudo, é um esforço que todos temos que reconhecer que tem uma finalidade. Tem a finalidade de proporcionar que a educação e o conhecimento se continue a fomentar e, sobretudo, que haja a manutenção de uma coisa que para mim é fundamental nas classes mais novas, nos miúdos e nos jovens, que é a necessidade de terem uma rotina.
e a rotina do trabalho é fundamental. Desculpa, eu tenho de provocar aqui um bocadinho também para aquecer aqui a coisa, mas este esforço, e que penso que se nota, eu enquanto pai, não é? Portanto, ou seja, nota-se um comportamento completamente diferente do primeiro confinamento para estes últimos agora, para esta última fase agora, nota-se perfeitamente na qualidade das aulas e na forma como as aulas decorrem, mas era mesmo obrigatório chegar o Covid para nós entrarmos neste mundo que já se percebia que não havia razão nenhuma para não aproveitar algumas coisas boas. Não quer dizer, é como tu dizes, Sara, e concordo contigo, que a escola por defeito tem que ser presencial. Mas se eu pensar em miúdos, por exemplo, que estão hospitalizados, ou miúdos que têm problemas de distância, ou miúdos que, por alguma razão, não podem vir à escola presencial e na realidade estavam um bocadinho afastados ou tinham mais dificuldade. Quer dizer, foi preciso chegar ao Covid para nós chegarmos a este ponto, ou seja, para nós termos desenvolvido as nossas competências, porque a tecnologia já existia, né? Não estamos a falar de nada novo, né? Portanto, estamos a falar só de competências nossas, né? Nós adaptámos a isto. Mas temos que falar, se calhar, de outra coisa, que é ainda termos funcionado durante muito tempo, e em algumas coisas ainda continuamos a funcionar, no paradigma de que a aprendizagem é feita confinada ao espaço de sala de aula. E nós já saímos desse paradigma e temos mesmo que forçosamente sair. A aprendizagem é uma coisa que pode acontecer em múltiplos espaços, em múltiplos contextos. Agora, efetivamente, a situação da pandemia trouxe-nos esta emergência e esta necessidade de ter de partir para essa situação e por isso é que eu digo, há coisas que nunca mais voltarão, mas já podíamos ter feito. Mas temos outros obstáculos. Sobretudo, em determinados momentos, as escolas também não estavam devidamente equipadas do ponto de vista de equipamentos tecnológicos que nos permitissem fazer muitas coisas. Muitas das famílias não estavam. Eu acho que todos nós temos muito esta percepção de que a existência de um computador e a existência de conectividade, mesmo que os computadores possam ser iguais e o servidor ou a empresa que nos serve o sinal da internet ser a mesma, estamos em pé de igualdade. Não estamos. A simples localização geográfica em que as habitações estão, as casas dos miúdos estão, gera desigualdade, porque nem todos acedem ao sinal com a mesma intensidade. Em muitas situações existe quebra. Portanto, a pandemia trouxe esta coisa da necessidade, mas também nos trouxe outras coisas que não são tão boas quanto isso. Trouxe-nos este processo de criar também algumas desigualdades, ou sobretudo de acentuar algumas desigualdades. Não é ingenuamente nós, neste segundo confinamento, temos tido diariamente cerca de 40 miúdos nas escolas. Claro. E tivemos-los por vários motivos. Tivemos porque tínhamos miúdos com necessidades específicas, tivemos outros porque são miúdos que são falantes de outras línguas e que sozinhos não conseguem, mas também tivemos outros para os quais já não tínhamos equipamentos disponíveis e, portanto, aquilo que era preciso era trazê-los de volta à escola com o apoio de retaguarda, mas partindo sempre disto. Eles estarem na escola, e na escola nós temos câmaras em todos os computadores, todos têm fones, eles assistem às aulas das suas turmas. Ou seja, isto é que é inclusão. É proporcionar-lhes condições, proporcionar-lhes a hipótese deles interagirem com os colegas deles, com os professores deles, e, sobretudo, disponibilizar-lhes professores, quer da educação especial, quer de outros grupos, que dentro das salas onde eles estão, vão ajudando e servindo de retaguarda. E desta forma, ainda hoje, nós estávamos em reunião e estávamos a fazer um balanço daquilo que têm sido estas 6 semanas e percebemos que muitos destes miúdos ganharam autonomia e muitos destes miúdos passaram a ter uma relação diferente com a escola e passaram a perceber que também eram valorizados pela escola e que a escola os respeitava dentro de todas as limitações que eles têm. E a escola tem muito que fazer isso, saber respeitar estas diferenças. Vamos passar então agora ao pelouro que o Cesário escolheu para esta semana. Vai ser o pelouro da Educação e Cultura. Na altura em que nós combinámos a vinda do Cesário ao Plágio, uma das frases que tu referiste, que gostavas de citar, que é do António Aleixo, dizia assim: se pedir, peço cantando, sou mais atendido assim, porque se pedir chorando, ninguém tem pena de mim. Eu não sei se tu queres exercer aqui o teu cargo de vereador chorando
Jamais. Ou que tenham pena de ti, ou se queres cantando. Se calhar queres cantando, não é? Não, sobretudo com uma primeira declaração que é não sou candidato e portanto... Nem queres tirar o lugar a ninguém. Nem quero tirar o lugar a ninguém. Não, toda a gente tranquila. Agora... Isto foi uma afirmação. Isto vale plágio. Sário, eu até tinha aqui uma provocação para ti na altura, que era, quando eu lia algumas coisas sobre a biografia, dizia aqui que tinha desempenhado as funções de presidente da CAP, portanto, Comissão Administrativa Provisória, em 2013 ou 2014. E eu pensei assim, já na altura era provisória porque ele queria dar o salto da escola para a autarquia, mas não foi provisória, porque já passaram para aí 8 anos ou 7. Bruno, agora tens que acrescentar assim, estou a brincar. Estava a brincar. Estava a ver? E cá estava a brincar. Não, verdadeiramente eu tenho uma filosofia de vida em que, como vos disse há bocado, acredito muito que a educação pode ser um elevador social e penso que trabalhar em prol disso e no contexto da educação é a forma mais nobre de fazer política. E, sobretudo, quando entendemos os outros com a sua diferença, mas com o respeito. E promover aquilo que, para mim, tem sido uma coisa fundamental ao longo dos últimos anos, que é olhar para cada pessoa e perceber que não tem que ser o verso que nos talha para o resto da vida e, sobretudo, que há uma dimensão do nosso percurso e da nossa vida que pode ser construída e pode ser feita por nós. E nesse sentido, tive durante muitos anos ali na escola, antes de estar na direção, aquilo que nós chamávamos os cursos de educação e formação, que servia como uma estratégia de remediação para miúdos que vinham carregados de insucesso. E tenho hoje, passados muitos anos, em algumas situações mais de 15 anos, o prazer de estar com muitos deles e perceber que a vida deles hoje é totalmente diferente porque tiveram a oportunidade de fazer uma escolaridade, tiveram a oportunidade de fazer aprendizagens profissionais, de fazer a transição para o mundo de trabalho e, portanto, nesse sentido, acho que a política tem de ser entendida como uma dimensão que não tem que ser comparada com partidos ou com dimensão partidária. A política é aquilo que nós fazemos diariamente e a educação também é política e é, sobretudo, como eu vos digo, uma forma muito nobre de fazer. Ou reduzir isso à dimensão dos cargos políticos. Sim, por exemplo, mesmo quando às vezes as pessoas me dizem é o diretor. Não, eu estou diretor, eu sou professor, eu estou diretor, é uma situação temporária. E eu acho que muitos de nós temos que perceber, e mesmo quem assume determinadas funções políticas tem que perceber que, em primeiro lugar, tem de assumir que aquilo é em prol de uma comunidade, é em prol de um território. E, sobretudo, enquanto não se pensar isso e não se tiver essa visão, ficamos muito presos nas nossas capelinhas, no nosso umbigo, e depois as dimensões de uma intervenção mais profunda e, sobretudo, que traga e que aporta a este processo todo uma melhor qualidade de vida, fica completamente enquinada e não tem hipótese de avançar. Acho mas que isso não vai impedir que assumas o teu pluro na plenitude, não é? Nada. Da educação e cultura. Sem que com isto tenha de colocar em causa qualquer claro que sim. dos vereadores em exercício efetivo de funções. Nós somos uma espécie de governo sobre, não é? Não arriscamos nada. Vale o que vale, como dizia o outro. Isso mesmo. Nós estamos aí. Estamos a brincar. Sário, o pluro da educação e cultura é propositado? Educação e cultura é propositado ou é um chavão típico? Não, é propositado. Mas é engraçado que eu não consigo às vezes dissociar as duas coisas. Porque quando pensamos só na vertente da educação, parece que perdemos a dimensão da construção do caráter, da cidadania, da plenitude da pessoa, uma dimensão que vai muito além daquilo que é o formativo ou o educativo.
vai na construção do caráter, nos valores, nas atitudes, numa dimensão cultural, numa dimensão desportiva, numa dimensão científica, artística. Portanto, eu acho que a pessoa é carregada de todas estas coisas e a escola tem que fazer isto. E quando temos esta tendência para fazer esta separação até dos pelouros, é como se puséssemos as intervenções em gavetas. Eu já não consigo trabalhar isso. Mesmo na escola, temos feito um processo de avanço no sentido de entender o currículo como um processo de cruzamento e de interação entre o conhecimento. Não é possível trabalharmos dimensões separadas como se saber matemática nada tivesse a ver com saber inglês, ou saber música não tivesse nada a ver com a matemática, ou o desporto. Os outros países têm experiências riquíssimas, sobretudo de ter professores que lecionam 2 áreas disciplinares e lecionam quase sempre uma que não é do agrado da maioria dos alunos, mas a outra é. Temos na Alemanha muita gente que é professor de música e professor de matemática. Temos noutros países onde se é professor de língua materna e educação física. E, portanto, nós estamos muito segmentados e, portanto, toda a gente amanhã, se calhar, depois, quando ouvir isto, vai dizer assim, há um professor a dizer isto que até parece que contraria aquilo que é o espírito do Estatuto da Carreira Docente. O Estatuto da Carreira Docente é aquilo que os professores precisarem fazer dele, mas é, sobretudo, aquilo que tem que ser um instrumento para mobilizar conhecimento, informação e fazer com que os outros, que são os que dependem diretamente de nós, que são os alunos, consigam fazer aprendizagens contextualizadas e, sobretudo, aprendizagens com qualidade. Interessa-me a mim alguma coisa que o professor possa dar música, também possa dar matemática. Claro que me interessa, porque se calhar ele consegue estabelecer uma relação empática muito maior do que se for só professor de música ou só professor de matemática. Portanto, eu acho que isto é um avanço que a gente tem que fazer e, sobretudo, perspectivar o que é que se pode melhorar nestas dimensões. Eu, por acaso, com professores de matemática não me aconteceu, mas com outros tive bastantes que me davam música também. Em simultâneo. Pois, e isso às vezes também acontece. Claro, mas tu, em relação ao teu ploro, tinhas alguma ideia daquilo que gostarias de fazer? Ou... Olha, qual era a perspectiva com que assumias este ploro? Olha, gostava muito, no caso da educação, que se conseguisse definir uma visão e uma intervenção para 20 anos. E, sobretudo, que ela tivesse... Já estás a antecipar um bocadinho aquilo que vai ser depois o nosso tema principal, não é? Mas não, sem problema. Não, estás à vontade. Entrando um bocadinho por aí, porque eu acho que... Essa há 20 anos numa perspectiva local, regional ou uma perspectiva nacional? Não, eu acho que todos nós temos uma maior capacidade de intervir se começarmos localmente. E sobretudo, existem margens de autonomia para o fazermos. Por exemplo, no nosso caso, agrupamento de escolas Marinha Grande Poente, nós, em 2016, fizemos parte de um grupo de 6 agrupamentos que, a nível nacional, introduzimos um projeto de inovação pedagógica. Portanto, fizemos parte de um grupo piloto, que depois foi este grupo piloto que teve esta grande vantagem de se antecipar um bocadinho ao tempo. Por isso é que há bocado, Bruno, quando tu dizias tenho andado antecipado, eu para aí deixava-te quase uma recomendação que há bocado não te disse. A próxima ideia que tu tiveres, metes numa cápsula do tempo e enterras durante 5 anos. Espera um bocadinho. Vais lá buscar. Mas dizia eu, esta questão de podermos ter andado um bocadinho à frente permitiu-nos também ter uma retaguarda com uma estrutura de apoio de uma Direção-Geral de Educação, de uma Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, de uma Inspeção-Geral da Educação e Ciência, e, sobretudo, ter espaços de reflexão e discussão. E podemos dar passos, podemos avançar, podemos discutir internamente. E, às vezes, nós até, quando discutíamos as coisas, pensámos assim, temos uma margem de autonomia com supervisão, com reflexão, mas, sobretudo, permitiu-nos ir à frente. E, portanto, o território, e o nosso território, no caso do Conselho da Marinha Grande, em muitas coisas é um território que anda à frente. A grande questão é que, se nós olharmos... eu lembro-me que em 1992 fizemos a primeira Semana da Educação. Não havia Semanas da Educação por este país fora. Depois estendemos a Semana da Educação à Semana da Educação e Juventude. E depois perdeu-se, porque havia outras coisas. Mas nós temos capacidade de fazer e temos, sobretudo, capacidade pensante para poder evoluir. E eu acho que, quando falamos a 20 anos, devemos equacionar o território. E devemos, sobretudo, definir
aquilo que pretendemos para o nosso território. Porque isso é fundamental para podermos ter uma visão estratégica, para podermos definir aquilo que possa ser um projeto educativo municipal, de que forma é que podemos trabalhar mais articuladamente, que sentido faz não haver uma maior articulação em órgãos que dentro do município têm também esta questão da tutela. Portanto, eu acho que aqui há um trabalho que tem de ser feito e tem de ser sobretudo, feito na perspectiva de pensar o que é que nós queremos alcançar. E quando eu falo a 20 anos, eu falo a 20 anos porque todos nós dizemos, os ciclos políticos são habitualmente 4 anos, mas há coisas que não se compadecem. E sobretudo, quando se tenta trazer para a política local aquilo que são, muitas das vezes, os acontecimentos que se verificam a nível nacional, porque mudou o governo e muda a cor política do governo e, portanto, vamos desfazer aquilo que o outro fez. Localmente, nós não podemos fazer isso. Os territórios não se compadecem com esse tipo de intervenções. Os territórios têm que ter um trabalho continuado, porque senão estamos sempre a fazer aquilo que eu costumo dizer, que é a gestão do dia-a-dia. É fazer uma gestão doméstica. Mas isso passa por, desculpa lá, Cesário, isso passa por duas coisas. Passa pelos consensos e passa pela capacidade de diálogo para obter esses consensos, não é? Isso é fundamental. O diálogo e a comunicação são fundamentais. Os consensos resultarão da capacidade que tenhamos de dialogar e, sobretudo, da capacidade que tenhamos de estar na posse de argumentos que validem aquilo que são as nossas opiniões. E nesse sentido, é fundamental comunicarmos. Dou-vos um exemplo. Quando aqui há meia dúzia de anos atrás, se calhar nem tantos, tivemos, no caso da Marinha Grande, aquela confusão toda por causa dos centros escolares. Constroem centros escolares, uns querem centros escolares, outros não querem centros escolares. Neste momento eu tenho quase a absoluta certeza que o Conselho da Marinha Grande é, se calhar, a nível nacional, o único conselho que não tem. Não tem conselhos escolares. E, sobretudo, porque entendemos isto muito à letra, quando nos dizem assim, para construir um determinado centro escolar, agora devem dizer-nos quais são as escolas que vão fechar. Nenhuma estrutura autárquica fecha escolas. Quem fecha as escolas são os pais. Então, mas nós não temos que ter a percepção de que quem escolhe as escolas são os pais. São os mesmos que as fecham. E eu não tenho a menor dúvida que qualquer pai encarregado de educação que perceba que pode ter um filho numa escola, mesmo que de grande proximidade à sua residência, que lhe fica a 200 a 300 metros, comparado com uma que lhe possa estar a 1,5 km ou 2 km da sua residência, desde que na outra tenha biblioteca, salas com informática, pavilhão desportivo, refeitório, que não tenha de haver deslocações e que haja condições e qualidade para a aprendizagem, nenhum pai escolhe ficar na proximidade a 200 metros de casa em alternativa à outra que lhe fica um pouco mais afastada. A educação e a saúde são duas coisas muito semelhantes. Eu não escolho o hospital que me fica à porta de casa se ele não prestar o melhor serviço. Não temos que pensar nisto. Agora, a grande questão é, quando nos suscitam esta questão, então, e para ter agora um centro escolar, o que é que acha quais são as escolas que vão fechar? Fecharão aquelas que os pais as quiserem fechar. E é um pouco nisto que nós temos que saber contrariar às vezes quando nos obrigam a dizer então, mas esta é aquela? Não é. É aquilo que tiver de ser neste momento. Nós precisávamos ter um centro escolar. Já devíamos ter muito mais do que um. Mas continuamos neste chove que não molha, como se até tivéssemos o direito de falar pelos pais e pelos encarregados de educação, não lhes dando sequer a eles a oportunidade de escolha. Eles têm que ter escolha, têm que ter opção. E, sobretudo, é aqui que eu acho que nós temos ficado um bocadinho enquinados e, sobretudo, aparentemente a defender uma causa que às vezes não é a nossa causa, mas que nos arrogamos o direito de defender em nome dos outros sem lhes ter perguntado o que é que eles querem. Claro. Cesário, tu não podias dar o melhor deixa para eu passar aqui ao pelouro do Bruno, porque, Bruno, este exemplo que o Cesário agora deu, que tem a ver com o pelouro que tu escolheste, que é a comunicação, isto é a prova provada de que uma boa comunicação faz-nos recentrar os problemas para a sua verdadeira dimensão, ou seja, aquilo que se andou a discutir durante carradas de tempo, uns queriam e outros não queriam, que era a questão de fechar as escolas, não é?
Quer dizer, na prática, o Cesário explicou aqui preto no branco o que é que estava em causa, coisa que nunca foi posta nestes termos. Portanto, a comunicação é extremamente importante e esse era o pelouro que tu tinhas escolhido. O que é que tu querias comunicar e com quem? Antes de mais, é verdade, ou seja, o Cesário pôs isto de uma forma muito simples, aquilo que está em causa aqui na questão dos centros escolares, portanto, que é um tema que efetivamente nunca foi muito discutido. Ou seja, não é uma questão se concordamos ou discordamos, é que, desculpa lá. Sim. Eu estava a dizer, aqui a questão não é se concordamos ou discordamos, eu agora punha isso noutro patamar. A questão está a forma como colocamos o problema, não é? A forma clara como colocamos. Como cada um defende a sua exatamente. Era nesta perspectiva que tu estavas a falar que querias o plano da comunicação. Sim, eu queria o plano, mas não era para isso. Ou seja, eu descobri aqui outras formas de comunicar. Queres sangue? O que é estranho. Não, é assim. Estou a brincar. Não, a questão essencial é esta, Filipe, e tu sabes perfeitamente. A maior parte dos problemas na política não tem a ver com as políticas ou com as faltas das políticas, tem a ver com a comunicação. É sempre, ou seja, comunicamos mal, comunicamos pouco. As pessoas não estão a perceber aquilo que nós estamos a fazer, porque nós estamos a fazer muita coisa, estás a perceber? E bem. Perceber, as pessoas não estão a ouvir. Então o que é que eu faço? Eu só não faço mais porque não tenho pessoal para fazer. Então o que é que eu faço? Vou contratar alguém para comunicar. Portanto, é normalmente o que eu faço. Então avanço com essa comunicação. O problema é que o conteúdo dessa comunicação nem sempre é forte. Muitas vezes internamente até funciona, mas uma perspectiva de vender, neste caso a Marinha Grande lá fora, torna-se mais complicado. E então, aquilo que tem acontecido nos últimos dias, ou nas últimas semanas, tem-nos ajudado a perceber que há formas muito simples de nós pormos a Marinha Grande nas bocas do mundo. Ou seja, passarmos a ser uma cidade à séria. Recentemente, agora nas últimas semanas, tivemos num dos programas daqueles da Cristina ou do Goxa, daqueles programas da manhã, tivemos aí um caso que já tinha passado por reunião de Câmara, que é uma casa de uma pessoa, de uma senhora, que está encostada a uma outra casa de voluta, que aparentemente é da responsabilidade da Câmara, e essa casa de voluta está cheia de problemas, com ratos e riscos de cair, e já teve lá problemas também de toxicodependência, etc. Portanto, a senhora sente-se prejudicada por isso e já foi à reunião de Câmara falar sobre isso, ou já apresentou esse caso. Portanto, mas aquilo que encontrou a forma foi pôr a boca no trombone, foi para as televisões. Portanto, e o que é certo é que a Marinha Grande apareceu. Eu fui dar uma olhadela e, curiosamente, nós nas últimas semanas, vocês não têm acompanhado, porque vocês não veem o Correio da Manhã. Portanto, o nosso amigo Frederico... O Frederico Larosa, que é o... certeza absoluta que ele sabe aquilo que eu estou a dizer. Nós há pouco tempo tivemos no Correio da Manhã uma reportagem brutal por causa do assalto aos passadiços da Câmara Municipal da Marinha Grande. Tivemos em janeiro também um homem detido por tentar matar o irmão. Tivemos já mais no final do ano passado uma rusga enorme policial por causa de questões de droga. Portanto, se vocês forem à página do Correio da Manhã e puserem notícias da Marinha Grande, 80% são estas notícias, portanto são coisas boas, não é? Eu tenho a impressão que não é a Marinha Grande, é Picassinos, Picassinos. Não, neste caso não, mas até pode ser, porque sabes que eu sou da Comeira, não sou Picassinos. Mas podes. Agora, o que eu sugeria, portanto, eu tenho esta responsabilidade, eu tenho muita responsabilidade política, portanto, ao contrário do Cesário que propõe pouca coisa, eu proponho sempre muitas coisas. Portanto, eu trago sugestões e propostas. Portanto, eu proponho aqui uma gestão da minha variação, um bocadinho como antigamente acontecia no tempo dos aztecas ou dos vikings, baseado no sacrifício. Todas as semanas sacrificávamos alguém ou algo. Todas as semanas. Qualquer coisa. Punha-se fogo numa fábrica ou um acidente ali gravíssimo provocado ali à frente, não sei das coisas. Qualquer coisa. Uma rasteira a uma velhinha. Uma rasteira a uma velhinha, que forma aquela escorregasse e fosse a patinar e batesse. Qualquer coisa, um sacrifício semanal. E com isto nós tínhamos conteúdo para estarmos todas as semanas, Correios da Manhã, Jornal de Notícias, Públicos, era sempre... E a minha proposta é esta, portanto, era no meu pelouro da comunicação, esquecer as boas notícias, porque não me parece que tenham um grande impacto, ir buscar estas, fazer os sacrifícios semanais e pôr a Marinha Grande, onde sempre devia ter estado, que é sempre no topo da comunicação. Não sei se isto enquadra com a educação, mas podemos também. Aliás, que enquadra, porque a educação também tem coisas boas para dizer e também tem coisas às vezes menos boas, também se enquadra e também às vezes somos alvo
de notícias e de informação, mas eu acho que essa de semanalmente termos uma situação para poder pôr a Marinha verdadeiramente em grande, se bem que podíamos fazer algumas coisas na Marinha pequena. Porque eu acho que também era uma forma de fazer com que a Marinha Pequena passasse a grande. Portanto, a Marinha Pequena nunca mais consegue chegar à Marinha Grande e, portanto, é difícil. Mas eu acho que sim, era uma verdadeira estratégia. Até podíamos, se calhar isso, enquadrado com uma excelente agenda da cultura, poderíamos fazer o sacrifício semanal e, portanto, todas as semanas podíamos ter, sobretudo antes do sacrifício ou depois do sacrifício semanal, um momento cultural, com música, com poesia, com teatro, com dança. Podíamos pôr também a questão do desporto aí associada. Ou seja, fazíamos as festas da cidade todas as semanas. Todas as semanas. Se calhar, do ponto de vista cultural, verdadeiramente, Bruno, quando eu digo, ou quando eu penso que podíamos ter um plano cultural municipal, é muito a ir nessa tua ideia. Eu acho que há uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês alguma vez foram ver a distribuição dos pelouros, no caso da Marinha Grande. Geralmente. Pronto, mas eu quando olho para aquela distribuição apetece-me fazer tudo ao contrário. Por exemplo, quando eu vejo a Presidente com o pelouro das finanças, a seguir vejo um vereador com as obras, e a seguir vejo uma vereadora com a educação, eu apetece-me juntar as finanças com as obras e a educação. Portanto, porquê é que vamos separar isto tudo? Eu vivo nesta coisa de as coisas articuladas. É que a própria forma de organizar desagrega e separa as coisas. Se calhar temos que dar um salto em frente. Mas eles trabalham em equipa. Eu acho que os pelouros acontece muito aquilo que aconteceu no Paulo Portas há uns anos atrás, que é, você vai ser ministro de tal, e ele ficou assim. E os pelouros eu acho que é um bocadinho a mesma coisa. As pessoas são eleitas, e depois quando aparece qual é o pelouro, a pessoa, é verdade. É a sensação, mas isso é uma sensação, não é? Sim, mas é porque nem todas as pessoas às vezes têm a noção que existe um tão vasto leque de pelouros ou de áreas a trabalhar, mas se calhar a maior parte delas deviam estar claramente mais articuladas e sobretudo mais próximas. Mas olha, se calhar era uma sugestão que a gente um dia destes tinha que fazer, que era, e agora que vamos começar a entrar aqui naquela fase esquizofrénica do convite a candidatos e escolha de candidatos e apresentação de candidatos, era bom que as pessoas, aqui há uns tempos, penso que foi o nosso Presidente da República que falou nisso, não sei se foi num discurso do 10 de junho, se foi assim uma coisa, e ele falava na necessidade das pessoas que assumem cargos políticos fazerem um exame de consciência, entre aspas, ou uma avaliação pessoal sobre as suas características e capacidades para desempenhar os cargos. Eu questionar-me, será que eu estou preparado? Portanto, aqui um processo de autocrítica, isso era extremamente importante. Agora, era uma sugestão engraçada para se fazer. Ao lado da declaração de interesses, né? Declaração de interesses, a situação dos IRS e tal, e depois se calhar permitia termos pessoas a desempenhar cargos políticos com outro critério e que se calhar sabiam de antemão quais eram os pelouros que iam assumir. Se calhar outros, Filipe, teriam de passar para o sacrifício semanal do Bruno. E, portanto, algumas das situações poderiam passar por aí, pelo sacrifício semanal. Mas cada um, mas estás a ver, arranjava-se aqui um papel para cada um, portanto não ficava ninguém de fora. Uns iam para o sacrifício e outros ocupavam os cargos que tinham capacidade para... Olha, eu se calhar ia aproveitar e dava aqui um salto para o tema que tínhamos mais ou menos falado. Nós trocámos algumas impressões sobre isto, tu escreveste a partir da sugestão que eu tinha dado, e só para enquadrar o tema... que no fundo era a tua visão na relação entre a escola e a comunidade, pensar o futuro e reconhecer a necessidade de se explicitar de forma clara e inequívoca a visão que queremos para a educação no Concelho, sustentados na Carta Educativa, Conselho Municipal de Educação, o processo de transferência de competências versus municipalização da educação e ainda o grande desafio no âmbito de transição digital para a educação, capacitação, metodologias de ensino, de aprendizagem. Portanto, essas questões que fomos
de alguma forma também já abordando até por via do ploro que tu escolheste. Isto, de facto, nós temos aqui alguns pilares principais que neste momento de pilar têm muito pouco, não sei. Os pilares estou-me a referir concretamente à Carta Educativa, ao Conselho Municipal de Educação, mesmo esta questão da assunção das competências. É uma situação que realmente vivemos e não vale apenas escamoteá-la. O Conselho Municipal de Educação não reúne já há bastante tempo e, portanto, carece de... O próprio Conselho Municipal de Educação, em determinado momento, carece de alguma reformulação e revisão do ponto de vista daquilo que é o seu funcionamento. Esta tentativa que nós temos uma... Existe desde 98. Sim, desde 98. Mas nós temos um problema muito, muito complicado quando entendemos esta questão da descentralização, que às vezes se confunde com desconcentração, mas com a atribuição do poder de forma mais acessível e distribuída a outros intervenientes e a outros parceiros da comunidade, aquilo que na linguagem agora muitas vezes a gente ouve os stakeholders, uns internos, outros externos, com esta questão do inglês aqui à mistura. Nós temos perdido algumas dessas coisas quando tentamos estruturar órgãos que tenham de ter todos os representantes. Fazemos mega órgãos, fazemos estruturas que são de tal forma representativas que simultaneamente são claramente burocráticas, não têm capacidade de discutir, de analisar, de ter um tempo de apropriação e em determinado momento, quando eles deixam de funcionar, parece que ninguém sentiu a falta que eles tivessem, não sei como. E, portanto, a grande questão é esta. Se até agora não têm funcionado e as coisas têm corrido, porquê é que eles vão de funcionar? Ou, porquê é que não pensamos que estes órgãos são vitais para definir aquilo que nós queremos para o território e, sobretudo, não somos capazes de encontrar outras formas de organização e outras formas de funcionamento? É muito por aqui que eu acho que estão as coisas. O Conselho Municipal de Educação não tem funcionado, é verdade. Mas este é, sobretudo, um órgão de reflexão, não é? É um órgão de reflexão, é um órgão consultivo, mas que também pode ter uma excelente capacidade de influência, sobretudo quando é capaz de discutir e analisar e criar aquilo que tu há bocado dizias, que era os consensos. Porque só através da geração de consensos é que é possível, ou de consensos mais alargados, não tem que ser unanimidades, como é evidente. Claro. Temos que ser unânimes em tudo e há lugar à diferença, e até porque eu também não sou muito por a unanimidade das coisas. Mas tem que ser um espaço onde se possa discutir, onde se possa refletir e onde se possam também tomar decisões. Ele pode definir pareceres que a Assembleia Municipal, o Executivo, pode chamar assim. E, portanto, não é desajustado. Agora, não funcionando ou funcionando de forma deficiente, às vezes as pessoas até parece que esperam, pronto, não chateia, não funciona, não gera dificuldade. Mas que era fundamental uma carta educativa é fundamental, para pensar como é que vamos organizar o nosso território, as escolas, o parque escolar. Esta questão da transferência de competências temos vindo sucessivamente, por adiamento dos próprios normativos, a adiar as datas limites. Pronto, temos tido isso e já tínhamos uma data limite, depois a pandemia veio empurrar para 2020. As datas limites nem eram necessárias, não é? As datas limites nem são necessárias, não é? A grande questão é que nós temos sempre uma visão muito dicotómica da coisa, que é pensar assim, não concordamos com a municipalização. E a municipalização dita desta forma tem muitas coisas que não faz qualquer sentido, como é evidente. Agora, trazer alguma capacidade de decisão para o território é fundamental. E o território tem que ter autonomia para poder decidir algumas das suas coisas. Há outras que não. Têm que continuar a estar, se não centralizadas, têm que estar sob o poder de um próprio Ministério, que é uma estrutura mais central. Mas a principal razão tem sido invocada tem sido o pacote financeiro que tem que acompanhar essa transferência de competências.
quanto aquilo que estás a dizer é que nem sempre, quer dizer, o que está aqui em causa não é só o dinheiro. Não pode. É também muito da capacidade para e da vontade. A grande questão é que em todos os conselhos onde houve transferência de competências antes de chegarmos aos prazos limites... Até porque vai ser obrigatório. Isso mesmo. E que houve capacidade e margem de negociação, foram negociadas algumas coisas benéficas para aqueles territórios. E, portanto, aí é a capacidade reivindicativa de uma autarquia poder chegar-se à frente e dizer, ok, nós assumimos este conjunto de competências desde que nos proporcionem este conjunto de situações. E isto que dizemos hoje em relação a algumas áreas desta transferência de competências foi o mesmo que nós dissemos, se calhar, há 10 anos atrás, quando se transferiram competências no âmbito das AFs, das CAFs, das AECs e por aí fora. E as pessoas fugiam destas competências e fugiam de outras. Há autarquias que não fogem delas. Portanto, a grande questão é, nós vamos fugir até ao limite e há de haver um momento em que, não tendo capacidade de fugir, vamos ter de assumir essas responsabilidades, sem margem de negociação, mas, sobretudo, sem outra coisa, sem qualquer planeamento para a assunção dessas responsabilidades. É de chapuz, é de um dia para o outro, e depois vamos dizer, ai, eu estava a brincar, mas afinal agora é a sério e eu não tenho como fugir deste filme. Portanto, agora vou ter mesmo que assumir, e assumir nas condições em que eu não tive a possibilidade de dizer, para ir implementando isto, eu preciso de mais tempo, eu preciso negociar uma gradação de propostas, eu preciso negociar financiamento que se compagine com isto. Agora, é o que tu dizes, Filipe, à partida também é preciso haver um staff técnico, haver capacidade do ponto de vista dos recursos humanos, e por aquilo que eu tenho percebido ultimamente, os recursos humanos na Câmara Municipal da Marinha Grande têm ficado muito afastados ou estão muito aquém daquilo que é necessário. Mas aí também tem que ser feito um trabalho de investir numa área que é fundamental, porque quando recebermos as competências temos que fazer o trabalho. A Leiria recebeu, agora há pouco tempo, está a fazer esta transição. E, portanto, esse processo de transição não tem que ser entendido como o pior dos males. Agora, tem de ser entendido que deve ser feito com clarificação, com diálogo e, sobretudo, com consciência e percepção daquilo que nós podemos fazer em prol do Conselho e em prol da educação do Conselho. Sim, mas isso acaba por também, se calhar, ficar um bocado prejudicado a questão da Carta Educativa. A Carta Educativa, penso eu, que deveria ter sido... Portanto, ela estava em vigor até 2014, 2015, salvo erro, pelo menos foi aquilo. E depois foi prorrogada, digamos assim. Pronto, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, um documento desses, que no fundo é estratégico, e que tinha um horizonte temporal de 10 anos, penso eu, pelo menos por aquilo que eu li, quer dizer, não faz sentido, vamos prorrogá-lo. Porquê? Porque não temos capacidade para repensar as coisas, para reequacionar aquilo que queremos fazer. Este também não é um pilar fundamental desse futuro que nós queremos construir e desta relação entre a comunidade e a escola? Para mim é uma das pedras basilares deste xadrez de participação e, sobretudo, deste xadrez de instrumentos que podem ajudar a organizar o funcionamento da educação. Agora, esta Carta Educativa é sobretudo, a possibilidade de fazer uma excelente, ia dizer uma coisa, mas não vou dizer porque é uma palavra muito cara, ia dizer diagnose, não vale a pena. Um excelente diagnóstico, fazer um excelente diagnóstico do Conselho e, sobretudo, fazer o mapeamento daquilo que nós temos. E ao fazermos este mapeamento, conseguirmos identificar, em função de cada um dos nós desta rede, o que é que aquele espaço, o que é que aquela escola, o que é que aquela jardim de infância tem como características positivas, pontos fortes, o que é que podemos melhorar. Eu não sou dos pontos fracos, nem sou dos pontos negativos, não acredito nisso. Eu acho que ou temos fortes e temos aspectos a melhorar. E esta é a minha perspectiva. E quando há bocado o Bruno dizia, a propósito da comunicação, por dizer isto que não acredito nos fracos ou nos negativos, e o Bruno dizia que as pessoas às vezes ficam a pensar, não fazemos mais, fazemos, mas eles é que não entendem. É posicionar-nos do outro ponto de vista, é dizer assim,
em que é que eu não me fiz entender? Porquê é que não me expliquei bem? Porquê é que o ONU já está sempre do lado do outro? O locus de causalidade é sempre externo ao próprio? Não pode. Não podemos funcionar por aí. E aquilo que uma carta educativa nos permite fazer é mapear o espaço e, sobretudo, em função deste mapeamento, ter um diagnóstico e, com base neste diagnóstico, identificarmos aquilo que é preciso intervir, onde é que precisamos melhorar, o que é que temos de fazer, o que é que a comunidade quer, ouvir as pessoas e dizer também o que é que temos como alternativas para oferecer. E, sobretudo, a partir daí é que se estabelece aquilo que serão as linhas orientadoras. E, sobretudo, quando se pensa 10 anos, às vezes no espaço da educação, é pouco tempo. Admito que sim, se pensarmos que estamos há 20 anos para construir um centro escolar e não construímos, já tínhamos as expectativas e não estávamos lá. Portanto, se calhar, pensar uma carta educativa, que ela não precisa ser feita de raiz, mas de uns anos para os outros, não precisa, se calhar, ser prorrogada, mas pode ser revista. E acho que faz todo o sentido rever. Quando a gente revê um documento porque ele chegou a um determinado timing, que não estava, e este timing não foi porque caducou o prazo de validade, não, foi porque se sentiu a necessidade. Estes instrumentos têm que ser dinâmicos, o território é dinâmico, porque é que a gente há de entender que isto tem que ser fechado? Não, mas sobretudo tem que ter alguma estrutura que nos permita alavancar aquilo que queremos para o futuro. E se calhar poderíamos estar todos, hoje em dia, a discutir a educação numa perspectiva muito mais consistente, sobretudo com argumentos e com informação e conhecimento muito mais sólido. A perspectiva. Eu vou dizer isto, mas às vezes eu arrependo-me do... Não te cantes. Nós cortamos esta parte. Não te cantes. Esta perspectiva de que nos municípios as decisões aparentemente têm que ter uma natureza quase estritamente política e desconexas do conhecimento ou desconexas daquilo que são os objetivos de uma política pública, não faz sentido. Elas têm que estar, sobretudo, assentes no conhecimento, na informação, para se poder tomar uma decisão que tem sempre uma margem política, como é evidente. Mas esta margem política cada vez fica mais batida. E isto, antigamente fazíamos, ou tomávamos decisões, e nós na educação também tivemos esse processo durante muitos anos, tomarmos decisões sem um conhecimento muito consistente, e até havia quem nos dissesse que tomávamos as decisões com base no achómetro. Eu acho que... Podes acrescentar aí um método olfativo. Cheira-me que... Pronto, também, é verdade, esse também é bom. Mas eu acho que já não estamos nessa dimensão. Não é possível estar nessa dimensão. A dimensão do conhecimento para a tomada de uma decisão é fundamental. E, sobretudo, num executivo, mesmo que seja municipal, e mesmo que tenha várias forças políticas, o conhecimento não pode ser muito diferente, ou diferentemente entendido pelas pessoas se ele for um conhecimento objetivo. Claro. É conhecimento, é ciência, é objetividade. Agora, que a pessoa possa dizer assim, entendo o conhecimento, mas não vou por aí porque politicamente acho que não, ok, é uma intenção. Isso é uma decisão, sim. Ok, mas ao ponto de ficar no vazio ou no limbo, não pode ser. Não pode ser, porque isso faz com que cada um tome a sua decisão só com base naquilo que pode ser uma orientação política, desconexa daquilo que é uma orientação com base no conhecimento e na informação. Cada vez as políticas públicas têm mais isso. Eu se calhar, ia fazer uma pergunta mais objetiva. Às vezes nós perdemos aqui um bocadinho na conversa mais subjetiva e às vezes é preciso descer um bocadinho para ver a questão mais objetiva. Eu penso sempre que, simplificando o mais possível este processo, quando nós olhamos e dizemos o que é que nós queremos da nossa educação, se nós dividíssemos em duas áreas muito extremistas, podíamos optar por estar a educar as nossas crianças ou os nossos jovens numa perspectiva de saber falar francês e tocar piano, portanto, ou seja, na perspectiva mais aquilo que hoje está na moda, que é as soft skills, né? Portanto, as coisas mais do saber estar, etc. Ou ter uma política de educação mais vocacionada para a saída profissional.
E quando falamos na saída profissional, se nós optássemos por aí, nós até estamos num contexto fantástico, né? Ou seja, temos uma taxa de desemprego muito reduzida comparado com a média nacional, temos temos empresas a precisarem de funções bastante técnicas, portanto não é um trabalho com poucas exigências. E se nós pegarmos essa parte, nós temos já um conjunto de ofertas profissionais e técnicas, né? Ou seja, de cursos técnicos. Aliás, eu penso, eu não conheço bem a história, mas penso que na Marinha Grande até foi um dos conselhos mais inovadores nesse aspecto, com as relações com os cursos técnicos que havia ligado aos moldes. A própria EPAN foi das primeiras escolas profissionais a abrir a nível nacional. Portanto, nós temos uma história até bastante forte nisso. Mas a sensação que eu tenho é que, ao passar destes anos todos, isto está cada vez menos encaminhado, ou seja, enquanto antigamente nós tínhamos cursos dos moldes porque tínhamos efetivamente saída para os moldes, tínhamos cursos nas áreas do vidro porque tínhamos saída na área dos vidros, agora dá a ideia de que, apesar de termos todas as condições, ou seja, temos as escolas, temos os recursos técnicos, temos os centros técnicos, temos as incubadoras, temos as empresas, mas dá a ideia que isto já não é tão fluido, ou seja, que cada um procura trazer para si aquilo que lhe parece mais, que lhe cheira melhor, ou seja, ou não é assim, ou isto é uma opinião de quem está de fora e não... Não, é assim, Bruno, se nós pensarmos, se calhar, há 20 anos atrás, para uma larga maioria, o ensino secundário era o término da sua escolaridade. E, portanto, nesse sentido, as opções de formação no ensino secundário coincidiam com a última frequência académica formal e, portanto, as vias que permitiam a transição da escola para o mundo do trabalho estavam muito em consonância com aquilo que eram as necessidades do tecido empresarial local. Hoje em dia, nós continuamos a ter essa diversidade de oferta e, sobretudo, temos feito um esforço para que a oferta seja complementar e não seja sobreposta. Eu sou muito defensor disso, não faz sentido estarmos duas escolas no mesmo concelho a fazer ofertas sobrepostas. Mas a grande questão que acontece aqui é que existe também um esforço muito grande para que os nossos jovens, no momento em que têm a sua escolaridade obrigatória alargada ao 12º ano, que aspirem a mais. E todos nós temos este sentido, ou seja, uma larga maioria dos jovens transita agora do ensino secundário para o ensino superior, quer sob a forma de um curso formal de licenciatura, quer também num outro curso formal, que são os TESP, os cursos técnicos especializados superiores. Ou seja, esta perspectiva faz com que aquilo que é o ensino secundário, que antes constituía quase um final de linha da formação, seja agora um ciclo que fica na trincheira. E fica na trincheira, mas que ficando nesta trincheira não é condicionante de nada. E, portanto, temos a possibilidade de, fazendo um determinado curso profissional que num determinado momento coincide ou corresponde às expectativas do jovem, fechado o ciclo de formação, ele pode ter outras expectativas e pode ter outras coisas que quer. A própria evolução da sociedade, quando a gente fala, há tantas profissões que se calhar daqui a 10 anos vão emergir e que ainda não estão. Há outras tantas que vão desaparecer. Ok, mas é nesta dinâmica que nós temos que pensar. Quando há bocado tu dizias esta questão do self-skill, se nós formos ver o perfil de saída, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, é um perfil que tem 4 anos ou coisa que o valha, mas é um perfil que está muito bem estruturado. Permite identificar não só a necessidade de dotar de competências, de capacidades e de atitudes ao nível técnico, ao nível científico, ao nível, sobretudo, também das áreas do saber-estar, sobretudo também da capacidade de continuar a aprender ao longo da vida, de reforçar a sua autonomia. E nós temos vindo cada vez mais a reforçar isto dentro das escolas. E isto faz com que estes nossos jovens... eu continuo cada vez mais a acreditar que a última geração é sempre a melhor preparada. Acho que nós este ano no Benfica estamos um bocado mal e o Jorge Jesus diz que os que vão à frente são os que jogam melhor. Mas depois... Eu pensar que tinha um cesário verde e afinal... mas depois, depois vêm os outros e dizem, mas isto a gente joga jogo a jogo
e não pensa muito lá para a frente. Pois, só que o jogo deles às vezes tem 900 minutos, são 10 jogos. E portanto, a grande questão é que estas decisões são decisões que não são decisões para a vida. E portanto, nós temos uma coisa excelente, e há bocado o Filipe falava nisso, na relação escola-comunidade. É uma relação excelente, mas é uma relação de proximidade. É uma relação efetiva. É uma relação em que não é exclusivamente uma relação em que as escolas só vão pedir às empresas. Não. É uma relação que tem alguma simbiose, que permite, sobretudo, trabalharmos algumas coisas em consonância, e por aí acho que temos feito um esforço muito grande. E este esforço é também o reconhecimento, quase que volta ao princípio da nossa conversa, de que muitos dos nossos empresários ainda são fruto da mobilidade social. E são frutos do reconhecimento de que a escola foi para eles o elevador. Permitiu-lhes aceder a outras coisas. Deu-lhes conhecimento. Que, afinal de contas, aquele senhor que tinha no bolso a tabela da trigonometria para saber os ângulos e para descobrir qual era quanto é que era o seno e o cosseno, mas que ele nem sabia o que era o seno e o cosseno, mas sabia como é que aquilo se fazia. Fazia bem e acertava e estava tranquilo. Hoje em dia essa informação está muito mais disseminada e, portanto, nesse aspecto, eu acho que nós temos que pensar que a própria estruturação da escolaridade e do ensino está feita de forma mais aberta. Dou-vos só uma curiosidade. Nós temos este ano na Calazans a funcionar um 10º ano, que é uma turma de um curso de Línguas e Humanidades, e que o próprio sistema, em virtude da possibilidade da flexibilidade e autonomia curricular, permite que estes alunos possam substituir uma disciplina bianual, que poderia ser, por exemplo, uma língua estrangeira, podia ser a geografia, podia ser, eventualmente, uma matemática aplicada às ciências sociais, mas que lhe permite ir buscar uma disciplina bianual de uma outra área e que, no caso concreto, esta turma escolheu ir buscar biologia, geologia das ciências e tecnologias. E pensamos assim, isto é um percurso individual, é um percurso formativo individual. E porquê é que eles escolhem? Porque muitos deles têm a aspiração de poder fazer formação superior também numa área que possa ter a ver com a psicologia. E a área da biologia é fundamental. Portanto, há aqui todo um trabalho ao nível da informação e da orientação escolar para este processo que é fundamental. É muito importante que tenhamos, sobretudo, esta consciência de que cada vez mais, ou por outra, cada vez menos, teremos jovens com 18 anos a transitar para o mundo do trabalho. Cada vez menos. Quem transita aos 18 anos para o mundo do trabalho, eu dizia isto no outro dia a um grupo de jovens que me diziam, e que são miúdos com excelentes competências, que não pensavam em ir para o superior, eu disse-lhe, ok, vais trabalhar 52 anos, possivelmente vais trabalhar até aos 70. Tens 18, então vê lá quantas vezes tens de multiplicar isso. Ele dizia, 52, então não vais trabalhar. Vais. Ou pensas que vais trabalhar 6 meses e depois vens de férias para casa, 7 ou 8 anos. Não, então continua a estudar. Este é todo um processo e uma dinâmica que temos que perceber que as coisas vão ligeiramente mudando. Não quer dizer que mudem para bem ou para melhor, mas mudam de forma diferente. Acredita, Bruno. E sobretudo, muito nessa expectativa. E os nossos empregadores também começam cada vez mais a dizer que, se por um lado aquilo que eu preciso para hoje é para hoje, mas hoje a escola não consegue formar para hoje porque não forma para o próprio dia, portanto, se calhar daqui a 2 ou 3 anos já não é isso que eu preciso. Então, os próprios empregadores também já perceberam que precisam fazer apostas de gente com formação mais acrescida, gente com melhores qualificações, porque isso dá-lhes também estabilidade e porque estas pessoas com um espectro de formação mais alargado têm capacidade de se enquadrar, mesmo quando uma empresa tem que fazer uma reformulação ou uma reestruturação. Têm flexibilidade, têm outras competências, têm outro know-how. E um miúdo com 18 anos não tem esse know-how, tem uma formação ainda muito, muito formatada e muito configurada. Cesário, a conversa está fantástica, pá, e ficávamos aqui o resto da noite. Isto, de facto, é bom nós falarmos com quem tem ideias e com quem sabe, e que sabes aquilo que... E, sobretudo, tem paixão por aquilo que se está a falar. De qualquer maneira, tu já abordaste, se calhar, um bocadinho também a questão da transição digital,
quando falámos até a propósito da irritação do Bruno. Eu não sei se relativamente a isso, porque também é um tema vasto, se queres acrescentar mais alguma coisa ou não. Posso deixar aqui 2 ou 3 notas, que eu acho que é um desafio que nos está a ser colocado pelo próprio Ministério da Educação, e é um desafio que não é só da educação, é um desafio nacional. Da humanidade. Isso mesmo. Sobretudo, permitirá que o nosso tecido socioeconómico também se desenvolva de outra forma, e nós na Marinha Grande temos essa excelente característica de estar às vezes em algumas áreas um bocadinho mais à frente. Mas estamos a desafiar as escolas a poder fazer a capacitação dos próprios professores e fazer esta capacitação por forma a torná-los mais competentes para trabalhar com estas tecnologias, mas trabalhar com as tecnologias numa outra perspectiva. Trabalhar com as tecnologias ao serviço da aprendizagem. Trabalhar com as tecnologias não porque estamos agora em confinamento e temos que fazer ensino à distância e os equipamentos. Não. Trabalhar com as tecnologias, como dizia o Bruno, então, mas não podíamos já ter feito isso há mais tempo. Se calhar já podíamos ter feito isso há mais tempo. Mas às vezes, se calhar, precisamos de outras situações para todos nos vermos um bocadinho mais empurrados. Mas esta questão da capacitação é fundamental. A questão de atribuir os computadores aos alunos, que é uma operação que está em marcha. Nós já atribuímos cerca de 200 no nosso agrupamento. Estão a chegar 500 na próxima semana para começarmos depois também a distribuir. E, portanto, estamos numa primeira fase em que estamos a distribuir os computadores aos alunos que são socialmente menos favorecidos, mas havemos de chegar a um momento em que o computador e esta ferramenta há de ser para todos. Mas isto vem trazer-nos também, com a capacitação, a necessidade de entender que existem metodologias de ensino e de aprendizagem que são diferentes, que nos têm que colocar noutro patamar de ensino, mas têm, sobretudo, que nos fazer valer de outras aplicações, de outras ferramentas para podermos também ensinar de uma forma mais agradável para os miúdos. É verdade que estamos sempre nesta perspectiva, parece que infantilizamos o processo educativo, mas não é verdade. Temos que o tornar atrativo, temos que o centrar cada vez mais no aluno. E as tecnologias permitem fazer isso. E, sobretudo, também dotarmos as escolas de uma coisa que é fundamental, são infraestruturas e equipamentos e conectividade que não vá abaixo, que permita que as coisas funcionem. Não vá abaixo, né, Filipe? Não vá abaixo, né, Filipe? Não vá abaixo e que nos deixe poder funcionar sem que aconteçam outras aventuras. E eu acho que este plano para a transição digital, que vai estar agora nos próximos 3 anos, é sobretudo um plano que ao nível da União Europeia é muito consensual, porque é muito interessante pensarmos. Ao nível da União Europeia, sendo nós um espaço constituído agora pelos 27, a educação continua a ser da responsabilidade de cada Estado-membro. A educação não é igual para todos. Agora, a própria União Europeia, quando quer estabelecer algumas linhas orientadoras do ponto de vista educativo, estrutura programas como este, a transição digital, e a propósito da transição digital, e injeta financiamento, mas este financiamento tem que cumprir alguns objetivos. E tem de cumprir os objetivos da capacitação dos docentes, da possibilidade aos alunos para eles trabalharem com estas tecnologias, porque, sem dúvida, o que está aqui por trás é dotá-los de um conjunto de competências que lhes possibilite a transição para o mundo do trabalho, quer no secundário, quer depois no superior, com este leque alargado de competências. E, sobretudo, também olhar para coisas tão importantes quanto esta. O acesso a algumas áreas, como as STEM, as ciências, as tecnologias, as engenharias e a matemática, mais para o setor feminino, que ainda anda um bocadinho arredio. Agora eu fazia aqui um parênteses e dizia assim, daqui a uns anos temos que pôr cotas para o acesso ao ensino superior, senão os homens não entram. É verdade. Temos que trabalhar e temos que estudar, porque as mulheres vão tomar conta disto e o mundo é delas. E quando elas chegarem a ser a área predominante que acede à área da STEM, pois estamos feitos num 8. Eu aí estou tranquilo, porque já tenho 4 em casa, portanto eu já lido bem com essa... Pronto, já tens essa solução. Pronto, mas é verdade. Mas isto é verdade. E esta política da transição digital também nos desafia a nós, em cada uma das nossas escolas, a incentivar as raparigas e o setor feminino para perceber que esta área é uma área com potencialidade, com futuro,
e onde elas são muito bem-vindas porque desempenham com excelente qualidade. No fundo, largarem o fogão e pegarem no computador. O fogão as mulheres largaram há muito tempo. Eu acho que o nosso vai ser apertado. Eu estava a brincar. Estavas a brincar. Ora, e aproveitando aqui, vamos para as sugestões finais. O Cesário penso que tem um livro para sugerir. Vou fazer aqui só uma sugestão muito engraçada, que é este, Os da Minha Rua. É um livrinho do Onjaki, até está no Plano Nacional de Leitura. É um escritor angolano. Tu não dás ponto sem notas. Não, mas não dás ponto sem notas. Está no Plano Nacional de Leitura, portanto... Está no Plano Nacional de Leitura e, portanto, é leitura recomendada. Mas é um conjunto de histórias escritas de uma forma... quase diria ingênua, com uma linguagem tão próxima das pessoas, com alguma terminologia angolana mesmo associada, até traz um glossário no final, mas que sobretudo nos permite revisitar a nossa infância. E há coisas que eu acho que têm sido vividas, porque ela é autobiográfica, têm sido vividas em Angola, qualquer um de nós, quando fala. Eu abri isto depois para revisitar, e é muito engraçado, porque isto a dada altura até começa aqui, logo na primeira história, que eu pensei assim, mas como é que é possível? Porque diz assim, o Tivas, que era um amigo, era o mais velho. Depois havia o Bruno Ferraz. Portanto, eu pensei assim, nem mais, era a segunda linha do livro. E eu disse, o Onjaki foi um homem iluminado que há 10 anos, quando escreveu, percebeu que havia 2 jovens que podiam ter alguma conotação com este nome, ou ter alguma proximidade. É verdade, é uma história engraçada. E de fácil leitura, e sobretudo de leitura muito agradável, nos fazem revisitar as coisas boas dos tempos não pandémicos. E ler é preciso. Bruno, a tua sugestão? A minha sugestão é inspirada no plágio anterior. Eu fiquei chocado. Ou seja, não sei se recordam, a Ana Paula André, a nossa convidada anterior, dizia que tinha cerca de uma centena de atletas e que agora tem cerca de 12 atletas ou 14 atletas a treinar com ela, com as dificuldades todas que daí advém. Isso tinha a ver também com as limitações resultantes claro, do confinamento. Por todas as razões. Isso mesmo. Sim. Só que eles têm competição, é que neste momento têm autorização para estar Isso mesmo. a treinar. Mas eu fui atrás desses números e fui procurar para aquilo que me está próximo, ou seja, tenho 2 filhas que praticam alguns desportos, tenho outros colegas que estão ligados a outros clubes, e esta realidade não é do atletismo, é uma realidade transversal a todas as modalidades. E a minha sugestão era essa, ou seja, era para os pais, porque os pais têm esta responsabilidade também. E como o Cesário dizia, a certa altura, a educação é muito mais do que a simples educação, a escola, a parte literária. Portanto, tem muito de desporto, tem muito de música, muito de artes, tem muito dessas valências todas. E o desporto é claramente uma componente muito importante para o crescimento das crianças. A minha sugestão é sugerir aos pais um esforço adicional, porque nós sabemos que são esforços adicionais que se colocam. São recursos, é tempo, é disponibilidade, é empenho, para motivar e para manter a motivação dos seus filhos, para praticar e para manterem o contacto com os seus clubes e com os seus desportos. As minhas filhas não são diferentes de muitas outras, portanto, que nós temos na Marinha Grande, que continuam a praticar os seus desportos. Uma delas, por exemplo, pratica patinagem em velocidade. É lógico que não vai fazer através do Zoom ou através de uma plataforma deste género, mas calça os patins em alguns treinos. O treinador motiva através de alguns desafios. Hoje, por exemplo, tivemos pais envolvidos nesse treino, manda alguns desafios para casa, para gravarmos, para enviarmos. Eu sei que isto é feito também no basquete, sei que isto é feito também no handball, portanto, ou seja, e aquilo que sugiro é que os pais façam, ou seja, a sua parte também, e mantenham a ligação dos seus filhos aos seus clubes, para que isto não aconteça, esta debandada, porque os clubes podem não conseguir reerguer-se quando acabar ou quando diminuir esta pandemia. Obrigado, Bruno. Um grande abraço e muito obrigado ao Cesário por ter vindo ao Plágio. Foi para nós um gosto muito grande tê-lo aqui nesta conversa.
E tenho que acabar com aquela pergunta: Cesário, o que dizem os teus olhos? Espera lá. Para além de que não serás candidato. Pois, isso já disseram, e acho que hoje o jornal até confirma, e portanto é verdade, não sou candidato. Não, olha, quero agradecer-vos a vocês. Os meus olhos dizem aquilo que dizem sempre quando eu falo da educação, e efetivamente é uma grande paixão e sobretudo encarada como uma missão. E quero agradecer-vos este convite. Foi um gosto ter estado aqui e sobretudo ter podido partilhar convosco de uma forma séria, mas também ligeira em algumas situações, porque eu acho que a vida tem que ser também levada com alguma inteligência, mas sobretudo com humor e com tranquilidade. E vocês são duas pessoas excelentes para fazer isto. Muito obrigado. Obrigado, Cesário. Hoje vamos acabar de uma forma um bocadinho diferente. Vamos acabar com o Cesário a interpretar, porque é outra das facetas dele, que aliás nós também já tivemos o prazer de o convidar enquanto integrantes do outro projeto musical que temos, e ele também já partilhou alguns momentos no palco connosco. O Cesário gosta de cantar e fala muito bem, e nós vamos acabar hoje com o Cesário a interpretar o Menino do Bairro Negro, Zeca Afonso, acompanhado ao piano pelo Tiago Ferreira, numa gravação feita no Sport Operário Maranhense por ocasião das comemorações do 25 de Abril. Eu não me recordo exatamente o ano, mas é capaz de ter sido 2017, 18 talvez. Talvez 18. 17 ou 18, pronto. No tempo em que ainda não tínhamos que usar máscara. Ainda estávamos sem máscara. Um abraço para todos, obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana e fiquem com o Cesário e com o Menino do Bairro Negro, do Zeca Afonso. Boa noite. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar, os meninos vão correndo, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os mundos, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também. Queira ou não queira o papão, há de um dia cantar esta canção.